Então, bispo, vou passar o microfone para o senhor. Eu vou passar para a bispa. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Graça e paz. Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês nessa noite, nesse culto de casais, vendo muitas famílias sendo edificadas. Se nós estamos felizes, quanto mais o Pai. Amém? Agora é tudo com a bispa. Ela vai fazer um quebra-gelo aí. E eu vou ficar aqui só dando suporte, intercedendo. Terceira. Eu gostaria de convidar um casal para estar aqui. Eu não sei o nome, assim, então eu vou chamar... Para ficar aqui embaixo, tá? Aqui embaixo. Escolhe no dedo aí, mano. Aquele casal que nós chegamos já estava chegando junto. Essa loirinha, isso, vocês dois. Como? Como? Elvis. Elvis, Elvis. Eu já ia falar Elvis. Pode? Daniel. Gostaria que vocês ficassem. Você é meu xará, é? Tudo bom? Prazer. Tudo Agora bom? fiquem de costa um para o outro. De costa. Pode soltar as mãos. Essa dinâmica diz sobre o distanciamento silencioso entre os casais. E eu vou estar fazendo aqui algumas perguntas. São 4 perguntas, assim. E eu gostaria que vocês fossem respondendo através da sua ação. A primeira, eu vou falar, quantos passos? Aí você vai fazer, vai dar, um passo. Você vai dar um passo. Entendeu? 2 passos. Certo? Conforme vocês forem passando. Amém? Deixa eu colocar meu óculos. Bom, primeira pergunta. Se algum dia da semana vocês saíram para jantar juntos? 2 passos. Então, vocês têm que dar 2 passos. Vocês não fizeram? Nossa, que passão. Tá bem. Uma pergunta. Se vocês acham que o trabalho ou o estresse é uma barreira no casamento de vocês? 4 passos. Vão dando. Sem ser curiosa de ficar tentando ver se ele está olhando. O seu casamento caiu na rotina? 4 passos. Diminui o passo aí, meu filho. Se passar da parede, vocês vão para lá, tá? Um corredor. Isso. Última pergunta. Você acha que o celular tem tomado o tempo de qualidade de vocês? 6 passos. Eita. Agora olha bem para ele. Como vocês estão distantes. Parece que estão tão juntos, mas vocês dois estão distantes. Por causa muitas vezes, por causa de detalhes, coisas que podem ser, vocês dois podem sentar, conversar, né, e acertar isso. E a gente vai deixando para lá, né? Não, ele está no celular, não vou falar nada, eu vou deixar. Eu queria tanto sair para jantar. Mas não vou falar nada, não. Deixa para quando der. Né? O trabalho, o estresse do dia a dia. É tanta correria, tanta coisa. Mas eu não vou nem falar nada, porque senão ele também tem um problema dele no trabalho. Para que a gente vai colocar, né? Tentar conversar. E isso vai distanciando o casal. Aqui eu dei o exemplo deles. Mas quantos de nós, muitas vezes, deixamos que a rotina, coisas tão pequenas, nos distanciam. E nós pensamos que estamos juntos, mas, na verdade, nós estamos longe um do outro. Mas vocês querem, nessa noite... se aproximar? Se aproximar um do outro. Vocês podem fazer isso? Olha para ele. Vocês podem?
Então, peraí, calma. Calma. A última pergunta foi do celular. Será que vocês podem deixar ele um pouquinho de lado, para vocês se aproximarem mais um do outro? Estarem conversando, igual foi falado aqui, né? Às vezes, lembrar do primeiro olhar, do primeiro momento. Então, dá 6 passos aí. Dá 6 passos. Vocês podem, muitas vezes, deixar o estresse do trabalho, sabe? A rotina, que muitas vezes quer acabar com o casamento. Vocês podem deixar para lá e começar, tipo assim, vamos estar mais junto, né? Em vez de deixar as preocupações, as coisas de fora, entrar dentro do relacionamento de vocês. Mais 4 passos. Agora pressa, meu filho, porque para sair você teve E vocês podem aí estar preparando momentos românticos, né? Saírem para jantar, às vezes sair para almoçar, né? Às vezes saírem para viajar. Sair para viajar. Às vezes coisas pequenas, né? Que às vezes o jantar já está difícil. Então vocês têm o desafio de mudar isso. De ser jantares e ser viagens, para vocês estarem cada vez mais juntos. Vocês podem fazer isso? Então já correm, já se abraçam aí. Você pode aplaudir ao Senhor. E não solta por nada. E não solta por nada. Obrigada. Vocês veem como são coisas tão pequenas, né? E a gente vai deixando passar. Pequenas e cotidianas, né? Cotidianas. Não porque são coisas todos os dias difíceis que nos separam. São coisas simples. Cotidiano, situações mínimas e às vezes mal ajustadas. E quando se tornam mal ajustadas, elas acabam criando uma separação. Só que essa separação a pessoa não vê. Às vezes ela não percebe. Às vezes ela nem nota. Mas que ela é real. E isso traz um prejuízo muito grande ao casal. E o relacionamento forte, ele é cultivado todos os dias. Não há um casamento, como fala, sem problemas, sem dificuldades, não. Nós estamos falando aqui de casamentos fortes. Sabe? Que são na rocha, a nossa rocha é Cristo, é Jesus. Nós, muitas vezes, abalamos por tantas coisas, mas quando nós estamos com a nossa casa edificada na rocha, que é Jesus, não será abalado. Porque nós falamos tanto e nos preocupamos com nossos filhos, né? Nós cantamos aqui, nossos filhos, a nossa geração, nossos netos. Mas se você não cuidar hoje do seu cônjuge, do seu casamento, você não terá isso. Porque um casamento forte, ele torna os nossos filhos também filhos fortes. Porque ele tem exemplos dentro de casa. E ali nós vamos ter uma geração forte na presença do Senhor. Amém? E quando nós falamos amém, não é somente assim seja. Nós estamos profetizando sobre uma geração. É além deste lugar, é além da terra, é algo maior. Então, quando nós falamos amém, assim seja algo maior, algo duradouro, algo fortificado. Isso, quem pode nos ajudar? Quem pode nos fortalecer? Quem pode nos sustentar? Deus. Somente Deus. Então, essa noite é a noite que o Senhor tem chamado, sabe, te despertado para isso. Cuide das mínimas coisas, do dia a dia. E vocês vão sair cada vez mais fortalecidos no Senhor. Aplauda Ele, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que bênção. Coloca para mim aqui, 1 Samuel, capítulo 30, do versículo 1 ao versículo 6. Nós vamos falar um pouquinho sobre Davi.
Você sabia que Davi é um dos personagens que mais a Bíblia relata sobre ele? Relata mais do que Abraão. É um personagem realmente muito amado por Deus. E em 1 Samuel capítulo 30, versículo 1 diz assim: quando Davi e os seus soldados chegaram a Ziglag, no terceiro dia os amalequitas tinham atacado Neguebe e incendiado a cidade de Ziglag. Levaram como prisioneiras as mulheres que lá havia, desde a mais jovem até a mais idosa. Não mataram ninguém, mas conduzindo prosseguiram em seu caminho. Ao chegarem a Ziglag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e os seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Gisrael e Abigail de Carmelo, a quem fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Amém? Você pode curvar sua cabeça aí mesmo? E vamos orar ao Senhor. Deus, esta palavra, ela é santa, e por isso ela nos santifica. Essa palavra, ela é cheia de fé, e por isso nos consolida na fé. Essa palavra, Senhor, ela é poderosa, porque nos dá uma direção. E o salmista Davi já dizia: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para todo o meu caminho. Que a tua palavra essa noite possa iluminar nossas mentes, nossos corações, cada família aqui representada, cada casal, e que verdadeiramente o teu nome, acima de tudo, venha a ser glorificado. Nós te agradecemos e bendizemos o teu nome, em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Queridos, eu quero que você entenda, quando nós lemos essa palavra que fala sobre a história de Davi, Davi aqui estava construindo uma história. Davi ainda não era rei. Davi, ele foi colocado nessa cidade de Ziglag pelos filisteus. E ele estava começando a sua trajetória. E dentro disso, ele tinha que conquistar. E ele saiu com seus valentes para conquistar. E quando ele volta, a grande realidade é que ele tinha perdido o que era de maior valor: a sua família. Quis tanto conquistar, mas perdeu a sua família. Quando ele chega, a sua casa, eles moravam em tenda naquela época, totalmente, não tinha mais nada. Tinha pegado fogo. Não havia mais mulheres, não havia mais filhos, não havia mais nada. Tudo que ele estava fazendo acabou dando em ruim. E quando eu li essa passagem, o Espírito Santo colocou no meu coração. Coloca para mim o tema, e eu quero que você guarde isso no teu coração. Diga assim: família. Diga assim: é um alvo. Diga assim: do inimigo. Tudo aquilo que Deus constrói como base para a minha vida e para a sua vida, é porque faz a diferença. Quem instituiu a família foi Deus. Por quê? Porque a família, ela deve ser a base do ser humano. Um ser humano que ele tem uma boa família, ele está bem estruturado. Porque é na família onde ele consegue encontrar forças para tudo.
É na família que ele consegue vencer as decepções que ele passa lá fora. Tudo que ele vive lá fora de ruim, quando ele chega para dentro de casa, se ele tem uma família estabilizada, ali consegue trazer equilíbrio para a vida dele. A esposa, ela serve como uma ajudadora. Então, se existe alguém que pode fazer toda a diferença na sua vida, é a sua esposa. Se essa esposa decidir ser uma mulher sábia, essa mulher vai fazer toda a diferença na vida da família. A mulher, ela tem um papel, como diz lá em Provérbios 31, ela é a mulher que edifica. Pega lá Provérbios 31 e lê com calma, mulheres, e você vai ver que é a mulher que faz o homem prosperar. Eu gostaria que todas as mulheres levantassem assim a sua mão. Se você quer que o seu marido seja próspero, aleluia, esse segredo está com vocês. Vocês são adjutoras, vocês são aquelas que vão fazer toda a diferença. Então eu quero declarar, em nome de Jesus, que vocês, mulheres, são as mulheres de Provérbios 31, que vão fazer a diferença, que vai estabilizar vocês, é a parte mais forte de dentro de um lar. E é interessante que eu vi isso na conferência cura que nós tivemos em fevereiro, e aquilo tocou profundamente o meu coração, porque às vezes a gente acha que o lar é o ambiente, né? É o ambiente, a casa, e aí eu tenho uma casa, mas eu tenho mais do que uma casa, eu tenho um lar. E esse lar, na verdade, sabe quem cria esse ambiente e quem é o verdadeiro lar para um judeu? É a mulher. É a mulher. Então, é a mulher que muda todo o clima de dentro daquela casa. O marido, ele vai para a conquista, mas a mulher, ela que traz harmonia para essa conquista. Por isso a importância do homem valorizar a sua mulher. Coloca isso no teu coração. Davi saiu para conquistar. Quando ele volta, o que tinha sido atingido? Sua família. Então, a sua família, por quê? Porque a base que Deus te deu, ela é alvo do inimigo. Uma outra coisa que eu aprendo, coloca aqui, ao próximo. Eu quero que você leia em alto e bom som. Vamos lá, 1, 2, 3. Uma das coisas, querido, que nós precisamos estar atento, e isso é uma vigilância que o homem ele tem que fazer. Às vezes a pessoa ela luta tanto, ela trabalha tanto, ela tem tantos projetos, ela tem tantos planos. A pessoa ela de fato vai para a guerra, como Davi foi. Só que qual o resultado? Passa algum tempo, a pessoa e faz uma avaliação e fala assim: o que de fato eu conquistei? O que de fato melhorou? Sabia que tem muita gente que está ganhando, mas está perdendo? Davi voltou com a vitória, pastor Silvio. Ele com seus guerreiros, eram 600 homens, eles voltaram com a vitória. Porém, quando chegou lá, o que tinha? Perderam o mais importante. E você sabia que muitas vezes, em meio a essa guerra de conquista, muitas pessoas estão perdendo o mais importante? A pessoa, ela vem com a vitória, mas na verdade ela se depara com a derrota. Porque não existe nada, nenhum tipo de vitória, nenhum tipo de bem, nada que você possa conquistar que seja maior do que a sua família.
Até porque a conquista serve para a família, serve para o casal. Não existe nada que você possa substituir a família. Não adianta você ganhar e você perder. E quando eu estava formulando essa ministração, o Espírito Santo disse para mim ministrar a vocês que é tempo que toda perda caia por terra da sua vida, porque Deus quer que você avance, que você ganhe e que você avance. Não que no final você fale assim: o que realmente eu fiz, o que realmente eu avancei, o que realmente eu conquistei. Porque se você conquistar muitas coisas, mas perder a sua família, você ganhou, mas perdeu. E Deus não quer que você ganhe e perca. Deus quer que você ganhe e prospere. Deus quer que você ganhe e que você avance. Deus quer que você ganhe, aleluia, que você comemore. Deus quer que você ganhe e que você testifique. Deus quer que você ganhe e que você viva melhor. Deus quer que você ganhe e que faça diferença para você e para toda a sua casa. Porque se você ganhar e perder, não adianta. Não valeu a pena. Davi, ele saiu para conquistar, voltou com a vitória. Porém, ele se depara com a grande perda. A família não estava mais lá. É interessante que... será que por conta das conquistas nós não estamos perdendo o melhor tempo de qualidade com a nossa família? Com o nosso cônjuge? Será que por conta das conquistas a gente não está perdendo a melhor idade dos nossos filhos? Será que por conta da conquista a gente não está se distanciando? Ou fazendo que as coisas se transformem em uma rotina? E será que essas conquistas realmente estão valendo? É algo que a gente precisa pensar. É algo que a gente precisa refletir. Porque se essas conquistas estão nos fazendo perder, então não valeu a pena. É interessante. Todos nós aqui temos desafios, todos nós aqui temos lutas. Mas às vezes, você, por conta do seu dia a dia, você tem que ser uma pessoa gentil. Às vezes você engole um monte de sapo, mas ainda assim você tem que estar com um sorriso no rosto. Às vezes você passa por situações de se estressar, de até se irar, mas você se comporta, porque você está num ambiente profissional, e você não pode agir como de repente você gostaria de agir, ou falar o que você gostaria de falar, e aí você passa por tudo isso, por toda essa situação. Só que tudo aquilo que é de bom, que você tinha para o seu dia, você gastou com quem não devia gastar. Você gastou a paciência, você gastou a tolerância, você gastou, né, às vezes até o amor, você gastou, né, toda a sua educação. E de repente, quando chega no final do dia, você volta para casa. E aí você volta para casa, e aí você, se você não se atentar, você vai descontar em quem não tem nada a ver com isso. Aí a hora que era para você ser tolerante, a hora que era para você ser paciente, a hora que era para você ser educado, a hora que era para você agir com sabedoria, a hora que era para você se segurar, aí você não faz isso, e aí você estoura com a pessoa errada. Porque tudo que você tinha de bom naquele dia, você gastou.
mas gastou com as pessoas erradas. Não estou dizendo que você não tenha que ser educado com as pessoas de fora, mas eu estou dizendo que você não pode gastar tudo com as pessoas de fora. Porque todos nós temos tolerância. Então você precisa guardar um pouco dessa tolerância para quando você chegar em casa, não descontar na esposa, não descontar nos filhos, ou a esposa descontar no marido, enfim. Nós precisamos entender isso, sabe por quê? Porque por conta, muitas vezes, daquilo que nós estamos pensando que estamos ganhando, mas na verdade nós estamos perdendo. E é isso que esse texto me fez refletir. Então, tome cuidado com o teu ganho. Olha para o teu cônjuge e fala assim: olha, vamos tomar cuidado com os nossos ganhos? Vamos deixar um pouquinho de paciência, de tolerância, de educação, de amor, de afeto, né? Para quando chegar em casa. Não é assim? Vamos fazer isso? Porque já pensou, hoje em dia a maioria, né? Tanto o homem quanto a mulher trabalha. Agora imagina só todo mundo gastando tudo e chegando em casa os dois juntos. Vai ser maravilhoso, porque vocês colocam, pendura 2 luvas de boxe, e quando chegar você coloca a luva de boxe e se estressa um com o outro. Então vocês precisam guardar um pouquinho, sabe por quê? Porque se você, olha só, não volta um pouquinho antes. Estou só com 6 minutos, menino. Voltam antes. Chega de ganhar para perder. Repete isso, diga assim: chega de ganhar. Diga assim: para perder. Porque tem coisas que não vale a pena. Fica a dica. A segunda coisa que eu aprendo dentro desse texto que nós lemos. Agora pode colocar. O que aconteceu com todo aquele vilarejo? O acontecido desestabilizou emocionalmente todo mundo. Hoje, a doença do século 21 são doenças psicossomáticas. São doenças da alma. Doenças que às vezes no exame não dá para identificar. Mas as pessoas estão doentes. Porque as pessoas estão doentes emocionalmente. Eu costumo dizer que as nossas emoções é como se fosse uma esponja. Então imagine uma esponja, né? Aquela que os homens costumam usar para lavar carro, geralmente é grossa, né? Você encharca ela de água, então ela está encharcada de água. E aí quando você espreme assim, né? Sai aquela água. Para mim, as emoções é tudo aquilo que você absorve. E os sentimentos e a forma de você expressar esses sentimentos é a forma que você vai derramar. Então, se as tuas emoções estão cheias de água cristalina, na hora que você espremer aquela esponja, o que vai sair? Uma água limpa. Mas se você pegar uma água que ela já está com sabão, na hora que você absorve aquilo e a hora que você espreme, ela não vai sair uma água limpa, ela vai sair uma água com sabão. Por quê? Porque aquilo que ela recebeu é aquilo que ela está dando. As emoções faz parte da nossa alma. Às vezes a pessoa ela está dando a você aquilo que na verdade você tem entregado a ela.
E dependendo do que você tem entregado a essa pessoa, a forma dela manifestar os seus sentimentos vai ser dessa forma. Houve naquele vilarejo uma comoção muito grande, em primeiro lugar. Mas depois da comoção, não houve só uma comoção de choro, de falta e de perda. Porque esse foi o primeiro. Houve um sentimento de raiva, de ódio, e tentando descontar em alguém. E no caso era Davi. Porque o texto que nós lemos diz que todos estavam pensando em apedrejar Davi. Porque se voltaram contra ele, já que você é o líder, você é o culpado de tudo isso que está acontecendo. E aí sabe que esse texto, ele me ensina, o que Davi me ensina, é que nós não devemos buscar um culpado. Nós devemos buscar uma solução. Então olha para essa pessoa amada do seu lado e diga assim, olha, não foque no problema. Fala assim, busque uma solução. Diga assim, juntos. Mas parece que a gente tem que brigar, né? Tem que dar uns karatê, umas voadoras, uns negócios loucos antes, para depois a gente tentar arrumar uma solução. Tentaram apedrejar Davi. Quiseram apedrejar Davi. Mas Davi, ele não ficou focado no problema. Ele ficou focado na solução. E aí é onde Deus entra e faz toda a diferença na nossa vida. Sabe por que eu sirvo a Deus, irmãos? Eu sirvo a Deus primeiro porque eu creio nele. Eu sirvo a Deus porque eu acredito que Deus, ele tem os princípios certos para mim como ser humano. Eu creio em Deus porque eu acredito que ele tem preparado uma vida eterna melhor. Mas que aqui nessa terra eu posso ter uma vida abundante. Sabe o que Jesus diz em João 10:10? Que o inimigo vem para matar, para roubar e para destruir. E Jesus disse, mas eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Então eu preciso entender que servir a Deus é um estilo de vida. É algo que eu preciso decidir, escolher. E uma vez que isso é verdadeiro, não é apenas frequentar uma igreja, mas a cada dia, dentro daquilo que Deus ele me pauta, eu vou melhorando, eu vou buscando uma melhora, eu vou entregando a Ele os meus caminhos. A palavra de Deus diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o demais Ele tudo fará. Então, ser cristão, servir a Deus, é entender que, ainda que eu tenha uma garantia eterna, eu também vou viver uma vida abundante aqui. Por quê? Porque mediante aos princípios, valores que é estabelecido do reino, eu posso usufruir disso. A palavra de Deus não é apenas um livro que contém 66 livros, né? Um compilado de livros. Não, a Bíblia não é só isso. A Bíblia ela é um manual, onde eu posso aprender com ela todos os dias, porque a palavra de Deus ela vai se renovar a cada dia. Aonde eu posso aprender de uma palavra que aparentemente não tem nada a ver com família ou casal, ainda que seja citado, mas que existe por trás daquilo há uma revelação e que eu posso aplicar na minha vida. E que eu posso ser feliz como marido, posso ser feliz como pai, eu posso ser feliz como avô, eu posso ser feliz como homem, eu posso ser feliz. Então o que Deus Ele quer que você tenha um casamento abençoado, uma família abençoada. O que Deus tem para você é paz, saúde e prosperidade.
Mas isso vai depender das escolhas que eu vou fazer. Vai depender daquilo que eu quero para a minha vida. Algumas coisas eu vou ter que ajustar e ajustar muito. E isso vai doer. Mas tem coisas, querido, eu quero te dizer uma coisa. O resultado é poderoso. O que eu não posso, o pastor Silvio disse uma coisa muito séria aqui. E é uma verdade. Eu e você não devemos ficar focados nos problemas, nas mágoas, nas desilusões, nas pisadas de bola que um ou outro deu. Não, isso serve como aprendizado. O que nós temos que focar? Não, nós temos um propósito, Deus nos uniu, Deus nos abençoou, Deus tem algo maravilhoso para nós e nós não podemos perder tempo. Perder tempo. Não podemos perder tempo. Então não perca tempo olhando para os problemas. Comece a focar na solução. Não deixa que nada venha te abalar emocionalmente. E aquela pessoa que tem dificuldade de perdoar, aquela pessoa que tem dificuldade de prosseguir, aquela pessoa que tem dificuldade, você vai ficar preso nisso, vai ficar amarrado nisso. Isso não vai fazer bem para você, isso não vai te fazer ter uma vida abundante. É necessário você entender uma coisa. Não, eu preciso ser feliz. Repete comigo, diga assim, eu preciso. Diga assim bem forte, eu preciso ser feliz. Diga assim, eu mereço ser feliz. Diga assim, Deus quer a minha felicidade. Amém? Mas nós precisamos entender isso, porque se você estiver desestabilizado emocionalmente, você vai focar num problema e você vai querer apedrejar alguém. Você vai querer encontrar um culpado. Sabe o que Davi fez? Coloca para mim o versículo 6. Lê o finalzinho. Porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Sabe quando vem as coisas ruins que a gente não espera? Ninguém espera coisa ruim, mas às vezes a coisa ruim acontece. E a Bíblia diz que tanto o sol quanto a chuva é para o justo e para o injusto. Vai ter doenças que a gente não espera, vai ter crises que a gente não espera, vai ter dificuldades que a gente não espera, vai ter eventos na nossa vida que vai ser muito triste, que nós não esperamos. Mas quando tudo aparentemente dá errado, você precisa entender uma coisa. É nessa hora que Deus vai fazer toda a diferença. Porque no momento de crise, no momento que ele tinha perdido tanto quanto os outros tinham perdido, Davi não tinha deixado estava tudo certo com ele, todo o resto se deu mal. Não, ele se deu mal junto com todo mundo. Mas todo mundo culpou ele. E ele ficou magoadinho, ele ficou tristezinho, ele quis se justificar. Não, ele buscou a sua força no Senhor. Ele falou assim, em Deus tem solução. E começou a orar por uma solução. Se tem um problema na tua vida, querido, eu não canso de falar isso, porque é uma realidade. Não ore o problema, ore a solução. Ore a solução. Ore aquilo que Deus ele pode fazer. Peça a Deus uma direção em cima daquele problema. Não fique remoendo aquilo que é ruim. E às vezes a pessoa vai compartilhar isso com Deus. E Deus, como um bom psicólogo, às vezes até psiquiatra ou terapeuta, dependendo de quem vai na presença dele, pergunta para esse irmão, fala assim, olha, Deus é o que para você?
psiquiatra, psicólogo ou terapeuta. Porque dependendo da pessoa, fala, esse aqui é doido, eu sou né? Doido não procura terapeuta, procura um psiquiatra. Cada pinel da cabeça. Então Deus, como bom tudo isso que eu falei, Ele fica ouvindo. Ele é educado, Ele fica ouvindo. Mas eu quero te dizer uma coisa. Deus, Ele quer agir. Mas para Deus agir, aleluia, não é que Ele não sabe não. É como eu costumo falar, querido, quando eu oro a Deus, eu não estou colocando Deus a par do problema, não é isso. Oração não é colocar Deus a par do problema. Oração é você envolver Deus no problema. É você contar com a ajuda dEle. E foi isso que Davi faz, é isso que os homens de fé na Bíblia fazem. Eles não contam para Deus como se Deus não soubesse. Ah, Deus, você não está vendo o que eu estou passando? Estou vendo. E você tem que orar a solução. Qual é a solução do teu casamento? Qual a solução da tua família? O que hoje realmente você está precisando para ficar bem? Então é isso que você deve orar a Ele. Se fortalecer no Senhor, não é chorar. Davi não chegou e falou assim, ai Deus, você viu o que aconteceu? Olha, está tudo pegando fogo. E Deus fala, estou vendo. Sim. Olha, perdi minha mulher, perdi os filhos. Estou vendo, estou sabendo, rapaz. Que coisa triste, hein? Davi não orou isso. Sabe o que Davi orou? Eles vieram aqui. Eles roubaram, saquearam, levaram tudo. Eu vou alcançar? Pega lá o texto. Davi orou, eu vou alcançar? Se eu for atrás deles, Deus. Ou seja, Davi estava dizendo para Deus, Deus, eu estou tendo uma atitude em cima desse problema. Se eu for, o Senhor vai garantir que eu alcance eles? Me dá a resposta. Deus disse assim, vai que você vai alcançar e eu vou entregar eles na sua mão. Deus, mas a dívida é muito grande. Meu irmão, ore e fala assim, ó, eu consigo pagar dessa forma, Deus. Ore a solução. Ah, mas a pessoa não vai aceitar. Isso aí não é com você, meu irmão. Isso aí não é com você. Isso é com Deus. Deus vai lá, toca no coração da pessoa e às vezes até libera, fala, deixa quieto esse negócio. O problema é que a gente não quer orar a solução, porque muitas vezes nós não acreditamos. Essa semana que passou, nós conhecemos uma criança, o nome dela é Dudu. Na verdade, ele é sobrinho, tem 3 aninhos. Ele é sobrinho da esposa do meu sobrinho. Cassandra. E esse Dudu, ele pegou uma bactéria e estava na UTI. Foi ficando fraquinho. Sexta-feira passada, os médicos prepararam a família e falaram assim, olha, o que a gente podia fazer, a gente fez. E o Dudu, mal. Meu sobrinho me ligou, mandou vídeo chorando e tal, aquele negócio todo. E eu disse assim, filho, agora é hora de vocês colocarem a fé em ação.
A Cassandra ia passar o sábado com ele lá, dando assistência. E nós direcionamos: olha, pega a folha de oração de guerra. Você não sabe orar? Pega a folha de oração de guerra e comece a orar. E comece a repreender todo espírito de morte. E abençoe ele, declare sobre a vida dele vida de Deus. Ontem no culto, nós oramos. Eu disse assim: apenas um toque de Deus pode mudar toda a história do Dudu. Pode fazer que ele saia de lá como se nunca tivesse acontecido nada. Porque o que a mão do homem não pode fazer, a mão de Deus pode fazer. E hoje, nós recebemos um vídeo do Dudu. O Dudu houve uma melhora na madrugada e já desentubaram o Dudu. Sabe por quê? Porque não existe nada impossível ao que crê. Então levante as tuas mãos. Eu não sei qual é o teu problema, qual a tua solução, qual a situação que você está vivendo, mas tem solução. Então comece a orar a solução. Comece a colocar Deus em tudo. Querido, não adianta você frequentar uma igreja se você não tem fé em Deus. Não adianta, você precisa colocar Deus em tudo. Diga assim: Deus em tudo. Querido, na hora que você vai se alimentar, agradeça a Deus. Na hora que você receber algo, você agradeça a Deus. Na hora que algo der ruim, também você dê graças a Deus. Uma vez entraram na minha casa, roubaram toda a minha casa. Você acha que foi 2003? Roubaram tudo. Saímos, quando chegamos em casa, não tinha mais nada, roubaram tudo. E aí, o que fazer? Reuni minhas filhas na sala e comecei a agradecer a Deus. E aí minha filha, depois da oração, ela falou assim: mas pai, o senhor agradeceu a Deus porque o ladrão entrou aqui e roubou tudo? Eu falei: não, filha, eu agradeço a Deus, sabe por quê? Porque Deus sabe de todas as coisas. Já pensou se eu tivesse deixado vocês aqui? O que poderia ter acontecido? Então o meu maior bem é vocês. Aí elas entenderam. Então em tudo, a Bíblia diz, em tudo dai graças ao Senhor. Seja que nem Jó, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo dai graça. Coloque Deus em tudo, e você vai ver que você vai ter a melhor família, o melhor casamento, e isso vai se estender para as próximas gerações. Os seus filhos vão ver isso em você e vão se alegrar. Queridos, eu aconselho muitos pastores. E esses dias eu fiquei muito triste aconselhando um pastor, porque o pastor disse assim: bispo, o meu filho, ele não quer saber de Deus, ele não quer saber da igreja, ele não quer saber de nada. Ele está muito triste com a igreja, ele está muito triste com Deus, ele está muito triste. E eu comecei a conversar com esse pastor. E sabe o que acontece? Sabe o que eu descobri? É a forma que o pastor se relacionava com Deus é que levou o filho dele a se distanciar de Deus. E ele compreendeu, e eu falei: você precisa fazer o caminho de volta, querido. Porque, meus irmãos, vocês não têm ideia do que é ser pastor. Não tem ideia de quantos o emocional da gente é. Mas a forma em que você se relaciona com Deus, isso vai passar para os seus filhos. Todos os meus filhos um dia decidiram, falou: não, hoje eu quero aceitar Jesus, pai, eu posso? Eu falei: lógico que pode. É uma decisão que você precisa tomar. Pai, eu quero servir a Deus. E a primeira coisa que eu falo para os meus filhos, eu falo assim: filho, olha, só tem uma que está estudando e ainda não tem faculdade, os outros têm. Eu falei assim: olha, vocês podem escolher a profissão que vocês quiserem, mas a primeira coisa que vocês precisam ter é Deus em primeiro lugar. No dia em que Deus chamar vocês, vocês devem largar tudo e servir ao Senhor, não importa como você esteja.
Porque Deus tem que estar em tudo. Ele tem que estar em primeiro lugar. Ele tem que estar em primeiro lugar na tua família, na tua casa. Ele não deve estar em segundo. Deus não fica em segundo na realidade. Ele não aceita o segundo. Ou ele é o primeiro ou ele não é nada. Então, se você quer que os seus filhos amem a Deus, eles precisam ver esse amor de vocês. Se vocês querem que o filho de vocês tenha fé, eles precisam ver essa fé em você. Se vocês querem que ele sirva a Deus, eles precisam ver você servindo. Porque quando eles perceberem e entenderem que Deus é tudo em você, eles não vão largar Deus por nada. Pelo contrário, eles vão ser mais apaixonados do que você. Eles vão ser mais comprometidos do que você. Eu quero que você fique sobre os teus pés nessa hora. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Diga assim: Deus em tudo. Diga assim: eu estou pronto para viver os maiores milagres que Deus tem para a minha vida. Aleluia. 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 Glórias a Deus. Glórias a Deus. Pastores, supervisores, sabe o que eu penso? Eu penso que para todo ser humano existe uma cota de milagres. A pior coisa que tem é você não usufruir daquilo que você tem direito. Vocês conhecem a história do viajante de navio, que ele comprou a passagem de navio, saindo da Europa para os Estados Unidos, ia ser um imigrante europeu nos Estados Unidos. Isso em 1800 e alguma coisa. E aí ele, com medo e receio, estava com pouco dinheiro, e com receio de se dar bem, falou: não, preciso economizar, eu não vou gastar. E aí ele vai para um lugar mais fundo no navio e fica ali. E aí ele se alimentava só da bolachinha que ele levou. De vez em quando renovava a água no seu cântaro. E um dia, já chegando, a viagem demorava muitos dias. No último dia, ele encontra uma pessoa e fala: o que você está fazendo aqui? Por que você está se alimentando desse jeito? Não, é porque eu não posso gastar. Fala assim: me dá a sua passagem aqui. E quando viu a passagem dele, tinha direito a tudo. Mas ele não usufruiu nada, por causa do medo. E às vezes as pessoas com Deus é assim também. Tem direito a tanta coisa, mas tem medo. E por não ter medo, às vezes não vive aquilo que Deus tem. Eu quero orar por você, como casal, como família, para você perder o medo, para você usufruir tudo aquilo que Deus, Ele tem para você. Eu quero chamar aqui a minha esposa. Vem cá, meu amor. Pega na mão do seu cônjuge. Se você puder ficar de frente para ele. Aleluia. Eu quero que você ore um pelo outro, para que você possa usufruir dos milagres que Deus tem para a sua vida, que você possa usufruir daquilo que o Senhor tem para você.
Que você não venha ganhar para perder, mas que você venha ganhar para exaltar a Deus e agradecer a Ele pelos grandes feitos dele. Que você não venha deixar que o teu emocional se desestabilize tão fácil, mas que você venha ser uma pessoa cheia dos frutos do Espírito, uma pessoa equilibrada, uma pessoa sensata, uma pessoa bondosa, uma pessoa benigna, uma pessoa longânima, uma pessoa piedosa, generosa, uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, uma pessoa cheia do amor de Deus, uma pessoa paciente. Aleluia. Que você venha usufruir de tudo aquilo que Deus ele tem para você, porque Davi ele usufruiu no momento mais difícil, onde todos pensavam em apedrejá-lo, onde ele estava chorando pelas perdas, mas ele resolveu renovar as suas forças em Deus. Essa noite renove as suas forças em Deus. Essa noite renove as suas forças em Deus. Renove o seu voto com Deus. Renove a sua fé com Deus. Comece a colocar diante de Deus que não existe nada impossível. Aquilo que tem tirado a paz, que tem roubado a paz, aquilo que tem tirado a alegria, aquilo que tem roubado você, aquilo que tem impedido de você viver o melhor de Deus. Eu quero te dizer uma coisa, essa noite eu vim aqui para dizer a você que o meu Deus, o teu Deus é um Deus de milagres. E isso ele tem em abundância. O meu Deus e o teu Deus é um Deus de amor. Aleluia, e ele tem abundância. Então receba o amor de Deus. Seja renovado no amor de Deus. Aleluia, ele te ama. Aleluia, ele ama o seu casamento, ele ama a sua família, ele ama a sua casa, ele ama os seus filhos. Aleluia, foi ele que uniu vocês. Muitas vezes sem nós sabermos, muitas vezes sem entendermos, mas foi Deus que uniu. Talvez o homem não esteja alinhado com os céus, ou talvez a mulher não esteja alinhada com os céus, mas essa noite Deus trouxe vocês aqui para alinhar vocês com os céus. Aleluia, para que vocês usufruam de uma vida abundante. 2025 é um ano abundante. 2025, aleluia, é um ano poderoso para a glória de Deus. É um ano de testemunhos, é um ano de renovação. Aleluia, e nós repreendemos agora toda doença psicossomática que tenta impedir a tua vida. Toda depressão, síndrome do pânico, tudo aquilo que tenta roubar você, toda ansiedade, eu repreendo em o nome de Jesus Cristo, o nome que é sobre todo nome. Aleluia, eu repreendo toda enfermidade, seja ela qual for, nos teus músculos, nervos, tendões, no sangue, aleluia, nos seus órgãos. Seja curado em nome de Jesus e receba o melhor de Deus. Aleluia. Mas saia daqui esta noite determinado a colocar Deus em tudo. Deus em tudo. Deus em tudo. Deus em tudo. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus.
vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Aleluia! Você pode aplaudir a Jesus bem forte. Glória a Deus. E dê um grito de júbilo ao Senhor. Aleluia! Diga comigo assim: Deus em tudo. Aleluia! Que Deus te abençoe. Aleluia! Quinta-feira eu espero todos vocês lá na comunidade Avivamento Sede às 20 horas. O pastor Silvio que vai estar pregando